Então, iniciando a nossa gravação, bom dia para todo mundo. Vamos lá corrigir os exercícios que eu passei na aula passada, lá do livro. É uma paginazinha só, então a gente corrige bem rapidinho, é só a página 41. Isso aí, Gustavo. Eh, Para a gente fazer um apanhado, eh, antes da gente começar a fazer a gravação, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente. Vamos lá. Bom dia, Bárbara, tudo bem? Na aula passada, a gente estava falando sobre respiração celular, né. Bom dia, Nicolas, tudo jóia? A gente estava falando sobre respiração celular. E a gente estava falando a respiração celular, não é aquele processo, né, que a gente faz todo o tempo. Isso aí é chamado de ventilação pulmonar, né. Isso é o gás oxigênio que você absorve nessa ventilação pulmonar vai lá para os alvéolos pulmonares realizam as trocas com o nosso sangue, e o nosso sangue vai enviar esse gás oxigênio com a ajuda das hemácias, né, que são as células sanguíneas, lá para dentro das nossas células. E aí sim, lá dentro das nossas células ocorrerão reações químicas necessárias para a nossa sobrevivência, né, e que vão utilizar gás oxigênio, né, e essas reações químicas a gente chama de ações aeróbicas, né, por quê? Porque é na presença do gás oxigênio. Aí, eh, beleza, da onde vem esse gás oxigênio? De uma reação química que acontece entre os indivíduos, fotossintetizantes, né. Então a gente tem as algas e tem os vegetais, que realizam a fotossíntese e como produto dessa fotossíntese, eles produzem a glicose e o gás oxigênio. E esse gás oxigênio, ele é necessário na atmosfera para nós também, né, que somos indivíduos aeróbicos. Lembrando que a planta também vai precisar de gás oxigênio, porque ela também é aeróbica, tá. Então, cuidado para não confundir fotossíntese com respiração celular. E aí, nesse processo que a planta faz fotossíntese, a gente viu, acho que eu estou compartilhando a tela, tô. A gente viu, ó, que eu até perguntei assim: "Da onde vem a nossa energia?", né, e aí a gente, verificou que a nossa energia, ela vem dos alimentos que a gente come, né. Mas eu como o quê? Ah, eu como carne, como, planta. O bicho que come carne, né, ele come também uma planta. E a gente sabe que a energia primária, ela vem do sol. E como que eu, o leão, né, eu, um boi, um porco, temos condição de capturar essa energia do sol? Não, a gente só pode fazer isso por meio de uma vegetação. Logo, eu preciso de me alimentar de um vegetal para eu obter essa energia aí, eh, que veio do sol, né, em tese, assim. Então, nessa imagem que você está vendo, o sol ele, é absorvido por meio da fotossíntese, né, pela planta. Aí a gente verificou que a planta, ela vai fazer a fotossíntese e que o produto da fotossíntese é gás oxigênio e glicose, né. E é essa glicose que nos interessa, porque ela é fonte de energia, ela é matéria de energia pra gente, né. Escreve aí pra mim, que vocês comeram hoje? Até este exato momento, 9h15 o que vocês comeram até o presente momento? Fala uma coisa só, não precisa de falar várias não. Murilo, pão. Carol, pão com ovo, né, só na proteína. Gustavo, maçã. Só? A galera não comeu mais nada não? Toddy quente. Beleza. Banana, ótimo. O Gustavo é alinhado de manhã, né, ó, maçã, banana. O Arthur já mete o pé na jaca, ó, casadinho, baita de um doce de manhã. Thaís tá de dieta, né? Ele tá bebendo só água, até essa hora da manhã só água. Essa quer emagrecer, projeto verão 2021.
Pão com geleia, pessoa fina, né. Torradas. Beleza, ó, tanto pão com geleia, né, o pão é carboidrato, geleia é doce, né, o casadinho aí do Artuzinho, água não. A banana, tudo isso aí é feito de glicose, né, tem glicose na sua composição. O pão, por exemplo, é um carboidrato grande. E ele, ao ser digerido pelo nosso corpo, ele vai ser transformado em glicose. E da onde veio o pão? O pão, a produção dele é a partir do trigo, né, o trigo é um vegetal. Então é um amido, né, o trigo produz amido, que é um carboidrato de reserva do vegetal, e, esse amido é um polissacarídeo. E aí ele, ao ser quebrado, ele vai virar glicose. Então, no processo, aquilo que a gente consome, eh, como por exemplo esse tipo de alimento, ele vai ser quebrado e vai virar glicose. E aí você acha, a gente vai usar essa glicose para obter energia, né. Da onde vai sair essa glicose? Se a gente pensar em tudo que entra e sai, né, vai sair o quê? Vai sair onde? Aquilo que foi para o nosso metabolismo. Se eu pensar em saída, você citaria qual lugar de saída? Ó, o pão, o casadinho que o Arthur comeu, a maçã, a banana que o Gustavo comeu, tudo isso aí contém glicose. Essa glicose entrou por meio da sua boca, né, fez lá a digestão, aí foi lá para foi para dentro da sua célula. Me explica aí como aonde que ela vai sair? Vai virar energia. E aonde vai sair? Ganha um doce, um casadinho igual do Arthur. Quem responder. Não vale procurar no Google não, hein. Urina, pele. Só Leandro e Murilo? Cadê o resto da galera? Eu quero saber aonde que vai sair o casadinho que você comeu. Depois que ele foi para suas células. Ah, por que que não pode ser fezes? Porque eu já falei que não, porque ele vai lá para suas células. Então isso quer dizer que foi absorvido. O que que são as fezes? É aquilo que não foi absorvido, lembra? Aquilo que eu não utilizei, que meu corpo não utilizou, vai embora, né. Agora eu quero saber lá dentro das suas células, a energia. O carboidrato vai ser quebrado, a glicose vai ser quebrada para virar energia. Eu quero saber aonde que a reação, o produto dessa reação vai sair. Não é urina. Murilo falou urina. Murilo tá pensando. Pensa aí. ATP. Então, João, vai virar ATP. Mas eu quero saber, aquilo que é quebrado. Não. Poxa, ninguém? Pô. Uai, a ideia é mandar. Tenta pensar numa lógica, né, e você vai falando. Lembre-se que a gente não é obrigada a saber de tudo, né. Subproduto da célula. Ó, pensa em tudo que vocês me listaram, que vocês comeram hoje. Eu quero saber aonde que vai sair. Se vai virar energia e onde que vai sair? Não? Desiste? Murilo, você tá desistindo muito fácil. Você não é dos meus não. Pode ser assim não. Pensa que tem um monte de lugar pra sair, gente, vai chutando. É, o ATP, Arthur, ele vai ser gasto mesmo, mas quando ele é gasto, né, quando essa energia ela é gasta, ela tem que sair em algum lugar. Não tem só 2 saídas não, filho, tem mais. Ó, vocês falaram de excreção. Na excreção, você tem lá urina, suor e qual outro lugar? Não, cocô não é excreção, Pedro, João Pedro.
Pensa que excreção é lixo metabólico, né, é saída de produtos de reações químicas dentro da célula. Gente, o casadinho que o Arthur comeu, né, o pão com ovo aí, ó, que acho que foi Thaís que comeu. Não, Thaís é água, pessoa de dieta, água. E à noite ela come o quê? Gelo, água quente, vapor de água. Eh, então tudo isso que vocês consumiram vai sair na no seu nariz, na sua expiração. Muito louco isso, né. Catarro não, né, pô, na sua expiração. Aham. Uai, por que que não chutou então, Gustavo? Devia ter falado, tá vendo? Não, é porque você tem que pra você chutar, você tem que pensar numa lógica, né, não dá pra falar assim: "Vai sair no pé", que não faz sentido. Agora na sua expiração tá, beleza. A aula tá sendo gravada, tá? Qualquer coisa ela assistir depois. Você sabia, né, Arthur? Mas vocês sabem de tudo, não tô falando. Vocês só têm vergonha de falar. É, na sua expiração. Muito louco isso, né? Então, na verdade, aquilo que você come e é absorvido, vai para sua célula, ocorrem reações químicas, nada mais do que vai sair na sua expiração. Você respira depois. Muito louco, né? É massa. Pois é. Isso tudo porque a gente está falando, olha o que está na sua tela, a gente está falando de metabolismo. A gente está falando de metabolismo. Metabolismo são aquelas reações que acontecem dentro do nosso organismo, tá? E aí eu tenho reagentes, é igual lá na química, né, ó, lembra que a gente é química também purinha, né. Então os reagentes e a gente tem os produtos, né. E tem toda uma questão de energia para poder produzir esses produtos aí que a gente precisa, tá, no nosso organismo. E aí a gente viu que essa energia que a nossa célula vai produzir, ela vem dos alimentos. Então, a gente viu lá dos carboidratos, dos lipídios, por exemplo, o ovo, se ele foi frito na gordura, né, no óleo, no azeite que seja, na manteiga. O que que é isso? É lipídio. Lipídio é uma forma de guardar energia, né? Nos nosso organismo. Mas pode acontecer também de proteínas serem quebradas, mas são processos bem mais, delicados, porque o certo é nosso corpo ou quebrar carboidrato, que é o mais simples de todos, ou lipídio, tá, no caso, num processo de emagrecimento. Mas proteína, aí já é mais delicado, porque já entra num processo de desnutrição, mas pode acontecer também, tá? Igual, por exemplo, em muitas aquele documentário do Sebastião Salgado, vocês assistiram? O Sal da Terra? Aquele documentário é doído, eu assisti ele no cinema. E assim, dá um nó na barriga. Não assistiram não? O Sal da Terra que chama, eu vou digitar aqui pra vocês assistirem. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no Deixa eu ver se eu acho ele aqui no material. No Google, que ele retrata os abismos sociais, né, gente, eu não falo nem desigualdade, porque quando eu vejo um negócio desse, eu vejo que é abismo social. O Sal da Terra, é de Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, ele tem, não sei quem já foi, alguém já foi no Instituto Terra? O Instituto Terra fica lá em Aimorés. E ele é um fotógrafo, né. Eu só não sei se ele é capixaba, eu acho que ele não é capixaba. Ele não é não, mas é lindo esse documentário. Assim, é É lindo no sentido historicamente falando, né, de produção, de sensibilidade, mas não é, assim, não pode estar muito sensível para ver não, eu pelo menos vivo sensível, e aí eu choro toda vez e tenho dificuldades em absorver muita coisa relacionada a essas imagens que vocês estão vendo aí agora, ó. Ele retrata os abismos sociais, né, ele como é um fotógrafo, ele viajou pelo mundo para registrar.
várias coisas. Aí aqui é ele, no cantinho aqui, ele e a esposa dele. Aí ele foi em vários continentes, né, e aí principalmente aqui no continente africano, especificamente aí na África subsaariana, né, que é onde tem o maior nível de pobreza. E aí ele tem uns que ele retrata, não sei se eu vou encontrar aqui, aqui ó, igual por exemplo, assim ó, crianças em processos de desnutrição. Então tem umas imagens, assim, que ele registra, e assim, ó, o próprio pai ó, olha aqui, ó, esse quadro que você tá vendo aqui, ó, isso aqui, tá nessa tela maior aqui, ó, onde você vê homens, né, e crianças nessa condição, isso aqui é o processo em que as proteínas que são estruturais, né, que formam as células, que estruturam o corpo, elas já estão sendo quebradas para virar energia. Isso é um caso, assim, assustador de desnutrição. Aqui é delicado até reverter esse processo, né, no caso duraria, assim, um tempo para reverter esse processo. Então é para você ver, né, a situação, em um lado eu vejo, palácios banhados em ouro, igual em muitos países árabes, né, existe essa essas situações, e por outro lado, seres humanos que não têm o que comer. Assim, você questiona muita coisa, né. É assustador. Então, nesse caso aqui, quando você vê um processo desse, é porque as proteínas já estão sendo usadas para poder, virar energia, tá. E não é o correto. O correto é você ter a fonte básica ali de fazer a produção de energia, que é por meio do carboidrato ou sequer por meio do lipídio, tá bom? Eh, e aí, essa energia, onde ela fica armazenada? Então, porque imagina, você está comendo lá o pão com ovo, a maçã, a banana, o casadinho, eh, tudo aquilo ali tem muita energia. E a gente pensa assim: aonde que vai ficar essa energia? Onde ela vai ser armazenada? E aí é armazenada numa moeda, lembra que eu falei sobre isso? Essa moeda é o quê? A ATP, né, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. E aí a molécula da adenosina é essa, né, ó, então ela tem uma base nitrogenada que é a adenina, um açúcar que é a pentose e 3 bolinhas aqui, ó, cada bolinha dessa é um fosfato. E essas ligações, elas são energéticas, então essa ligação aqui de fora, ela é a mais energética e a segunda mais energética é essa aqui de dentro. Quando ela é quebrada, vai virar o quê? ADP, né, adenosina difosfato. Quando ela é quebrada, ela é para gerar energia, tá bom? Energia para você fazer o quê? Para você estudar, para você falar, para você pensar, né. Então a gente viu essa parte aí do nosso corpo produzir essa energia, olha aqui, ó, nesse momento em que o ATP é quebrado para produzir energia, a gente viu um tipo de transporte que é o passivo, né, entre a membrana celular, que é aquele da bomba de sódio e potássio, que precisa de energia para poder fazer o quê? Expulsar o o sódio de dentro da célula e trazer para dentro da célula o potássio, né, que isso gera uma corrente elétrica muito importante para a célula, principalmente os neurônios. Então, nesse movimento da célula fazer isso, ela gasta ATP, tá? Bom, aí a gente viu que seres autótrofos, eles, produzem o próprio alimento, né, como plantas, vegetais, e a gente acaba consumindo eles, eh, para a gente consumir essa fonte de energia, né, essa fonte de, hã, esse combustível para gerar energia dentro da gente, que nós somos o quê? Heterótrofos, né, a gente então não produz o nosso próprio alimento. E aí, basicamente, graças então ao processo de fotossíntese que você está vendo aí na tela, que nada mais é do que o vegetal, né, ou a alga vai pegar o gás carbônico e a água em presença de luz, né, e graças à clorofila que captura essa luz, e vai produzir isso aqui, ó, é uma molequinha C6H12O6, é uma molequinha de glicose, mais gás oxigênio. Essa glicose, né, é para a planta sobreviver, para a alga sobreviver. Mas a gente consumindo esses indivíduos, eles são ricos em glicose, né. Então acabei de falar, da onde veio aí o
O casadinho é feito de quê? De, eh, carboidrato, de trigo, né, para fazer o casadinho tem que ter trigo. Esse trigo veio da onde? De uma planta. É um amido. O que que é um amido? É um polissacarídeo, é um carboidrato de reserva, né, e que isso aí ao ser quebrado vira o quê? A glicose, beleza? E que a gente vai consumir esses indivíduos aí, por quê? Porque a gente vai consumir glicose deles, tá? Aí, a gente vai agora entrar dentro da célula para ver como que funciona esse processo de respiração celular, né. Aí na aula passada eu fiz exatamente esse esquema, acho que não está passando ainda não, né. Não, apagou aí, espera aí. Deixa eu tirar aqui e vou voltar de novo. Isso, agora foi. Esse processo que vocês estão vendo aí na imagem, então nada mais é do que eu peguei a glicose, ó, C6H12O6, né, mais gás oxigênio, né, e a quebra desses reagentes aqui vai virar o quê? Esse produto aqui, que você está vendo, né, depois da seta aí em verdinho. E aí nesse processo, vão ter, outros personagens, né, que a gente já precisa de estar bem antenadinho aí na nossa mente. Esses, personagens, eles são, como se fossem, assim, capturadores de energia. Eles são aceptores, que a gente chama, né, que nada mais é do que o NAD e o FAD, que eu representei como se fosse 2 caminhõezinhos, que têm a capacidade de pegar elétrons e pegar hidrogênios e fazer o transporte, tá bom? Então eles são moléculas energéticas, tá? Então, na quebra da glicose para virar, né, o gás carbônico, a água e produzir energia, é liberado energia. E quem que vai capturar? Essa energia não pode ficar solta assim, então eles têm que capturar, né. Aí eles capturam essa energia para poder utilizar nas reações químicas, porque olha aqui, as reações químicas que acontecem dentro da gente, elas precisam de energia, né. E aí o NAD, então, nada mais é do que nicotinamida adenina dinucleotídeo, né, e o FAD, flavina adenina dinucleotídeo, são aceptores de energia, tá? Mas não se preocupe com o nome deles, basta você falar NAD e FAD. Agora preste atenção porque existem, formatos também, tá? O NAD, que é NAD+, e o FAD, que é FAD+, são então, coenzimas. O que que são coenzimas? Eles, auxiliam, no processo das reações químicas. Então eles são derivados da vitamina B. Então presta atenção, se você não tiver vitamina B, não vai ter também NAD, né. Então o NAD é derivado aí da vitamina D, e ele é um aceptor, né, um receptor de elétrons e de hidrogênio. E, nesse processo, ele quando ele está com maisinho assim, é porque ele, não capturou ainda, tá. Não capturou os elétrons, então ele está ativo para capturar. Depois quando ele captura o elétron, você vai ver que esse maisinho vai sumir, aí vai virar um H no final, tá. É com H aí você lembra que está transportando, né. E o objetivo então dessa equação toda aí nada mais é do que transformar a glicose, que é uma molécula orgânica, em energia, tá. Aí vamos lá para a correção dos exercícios, que aí a gente dá continuidade, porque tem um processo grande que envolve essa respiração, essa quebra da glicose, que eu vou falar um por um, tá. Vamos lá para a gente fazer a correção daqueles, exercícios e vamos lá. É uma paginazinha só, é rapidinho que a gente faz, né, ó, página 41. Me ajuda aí, hein. Galera que colocou, quem quiser falar no microfone aí, fica à vontade. Explica a diferença entre reações endergônicas e exergônicas, e por que elas se complementam no metabolismo celular.
Quem pode falar aí pra gente? Endergônicas e exergônicas. A endergônica faz o quê? São reações que fazem o quê? Isso aí, a endergônica então o que que ela vai fazer? Ela vai absorver a energia, né, e isso, ela vai precisar de energia, né, para acontecer, então ela absorve, e a exergônica ela libera, né, essa energia. Isso. E aí, dependendo dos reagentes, uma se torna reagente da outra, né, as reações que acontecem nessas, reações químicas, beleza? Igual, por exemplo, a fotossíntese, ela é um processo endergônico ou exergônico? Isso aí, por quê? Des Isso aí, por quê? Porque ela faz o quê? Ela absorve energia solar, né. E a glicólise, né, a respiração celular, ela vai fazer o quê? Vai liberar energia. Na verdade, às vezes ela para acontecer, ela absorve energia e libera também, tá. Ela tem as 2 coisas. A 2, em uma única célula, o estoque de ATP chega a 1 bilhão de moléculas, que a cada 2 ou 3 minutos são continuamente utilizadas e repostas. Então, quer dizer, é um processo, gente, que ele é contínuo, absorve energia, produz energia, e para aquela energia, para aquela reação acontecer, tem que absorver, mas no final vai liberar energia também, então é cíclico, né? Só para quando a gente morrer. Assim, cada ATP é uma forma de armazenamento de energia por um curto período de tempo. Durante exercícios intensos, o corpo humano degrada muito ATP por minuto, de acordo com o exposto como as células produzem novas moléculas de ATP. Como que acontece? Através da respiração celular. Isso aí. Então, a produção das novas moléculas acontecem por meio o quê? De novas reações químicas, né? Porque se são não é só mitocôndria não, tá, Gustavo? A gente vai ver que a respiração celular, ela acontece no hialoplasma, né, que é o citoplasma, tá bom? Mas a boa parte acontece 2 etapas importantes acontecem dentro das mitocôndrias. Beleza. Então, como que elas produzem novas células? Fazendo Desculpa, novas moléculas de ATP, fazendo realizando novas quebras da glicose, tá? Fazendo outros processos, tanto aeróbico quanto anaeróbico, tá? São 2 processos aí. O que significa dizer a 3, né, que uma reação química na célula o que significa dizer que em uma reação química na célula, uma molécula foi fosforilada. O que é fosforilado? A gente viu isso no na bomba de sódio e potássio. Que é fosforilado? Significa que o quê? Que perdeu um fosfato, né, que o ATP foi perdeu um fosfato, foi quebrado um fosfato para doar energia para aquele processo, tá? Fazendo com que ele ficasse quê? Em formato de ADP, né, a gente viu isso na bomba de sódio e potássio, que doou um fosfato, então ela fosforilou. Fosforilar então nada mais é do que transferir, né, um fosfato, para aquela reação. A gente vai ver que na glicólise vai ter transferência de fosfato também, então vai acontecer fosforilação. 4, qual é a relação entre NAD e o FAD e a produção de ATP? Qual a função? Acabei de falar, o que que NAD e FAD são? Nicotinamida adenina dinucleotídeo. É a 4 que eu tô.
Gustavo. Questão 4. Está perguntando qual é a relação entre o NAD e o FAD e a produção de ATP pelas células. O que NAD e FAD são? Fala o nome bonito que eu falei aí. Você quer a 3, Gustavo? Ah, tá. É a transfer porque a ATP tá perguntando o que significa dizer que uma reação química foi fosforilada. É que um fosfato foi doado para acontecer a reação química. Ele foi transferido, né, para a reação química, dando energia. Foi? E a 4? Que NAD e FAD são? Que eu acabei de falar deles agora? No carrinho, desenhei, que eles são? Estão me ouvindo? E aí, que NAD e FAD são? Gente, NAD e FAD são aceptores de elétrons e de hidrogênio. Então pode escrever aí na 4, aceptores de elétrons e hidrogênios. Beleza? E eles vão dar às reações, a energia necessária. Para quê? Para gerar ATP. Então são transportadores de elétrons e hidrogênios que vão fornecer energias, né, para a síntese de ATP, para acontecer ATP. A 5 está falando que a energia se apresenta acumulada nas células sob 2 formas distintas, de um lado lipídio e glicídio. Aí estabelecendo relação entre bioenergética e outras áreas do conhecimento, pesquise e responda. O que significam os termos caloria e mol? Não sei se vocês já estudaram em química. O que é caloria? Caloria, gente, a gente fica muito preocupado, né, às vezes olhando a embalagem, falo assim, por nós mulheres principalmente: "Ah, quantas calorias? Ah, isso aí é muito calórico. Comer isso é muito calórico". O que é isso? É que vai te dar muita energia para você gastar em trabalho, tá. Então tudo que você faz gera trabalho. A física gera, eh eh, a física ela estuda isso. Para a realização de determinado trabalho, você precisa de energia. Então há trabalhos que você gasta mais energia do que outros, tá. Quando eu falo de trabalho, eu estou falando de digestão, coração bater, eh, de empurrar uma caixa, de pedalar, né, de estudar, qualquer coisa. Então o que a caloria faz? O que ela mede, né? Ela representa a quantidade de energia para elevar 1 grau de temperatura, a 1 grau de temperatura, 1 grama de água, beleza? Então, para conseguir elevar esse grau, né, de 1 grama de água, ele são gastos calorias, né? E o que é mol? O mol, ele está relacionado à constante, né, dentro da química lá do Avogadro. E ele corresponde a 6,022, unidades, né, componentes. Então é um número, assim, muito grande e é uma medida muito grande, né, eh, de ordem aí de centilhões. Era uma pesquisa, né, isso aí você encontra aí fácil na internet. Aí a letra B, por que o ATP é considerado um composto instável? E facilmente utilizado pelas células. Por quê? Porque para ocorrer
As reações químicas precisam de energia. Então o ATP, ele é facilmente quebrado, né. Então tem que ocorrer a quebra dele, e essa quebra, ela vai facilitar a doação de energia, tá. Então existem enzimas no processo de quebra, eh, que vai facilitar essa degradação dele, essa degradação dele para gerar o quê? Energia. Então por isso que ele é uma moeda energética, porque é fácil de ser quebrado para doar energia para as reações químicas, beleza? Aí olha aqui, eu não tô a partir daqui eu não vou seguir aquilo que está no livro, eu quero, como eu já tracei uma linha de raciocínio com vocês, que a próxima parte do livro ela fala de fotossíntese, né, e eu quero já falar lá logo da glicólise, porque é um assunto que cai bastante aí nas provas, né, de internet, das provas, né, do Enem e tal. Aí eu vou dar continuidade ao meu slide, o slide que eu tô aqui. Slide esse aqui. Então tá, então vamos ver esse processo aqui todo rolando, né. Aí a gente tem então os processos de respiração celular. Dentro do processo de respiração celular, a gente tem a parte aeróbica e a parte anaeróbica. O que que é aeróbico? Com a utilização de gás oxigênio. E o que que é anaeróbico? Não utiliza gás oxigênio, tá bom? E aí, dentro dessas fases aqui, até a fase aeróbica, né, ela tem uma fase que não gasta gás oxigênio, tá? E as outras fases é que gastam. Então, se eu separar a respiração celular, eu vou pensar em 3 fases. Essas fases estão aí na sua, tela. É a fase da glicólise e as outras 2 fases são as fases é a fase da são as fases, né, do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, né, de elétrons, que é até a parte de fosforilação. E acontece em lugares diferentes, então cuidado. Muitas provas costumam, cobrar o local, tá, aonde ocorre. E como pode te induzir ao erro, que você pensa assim: "Ah, esse processo vai acontecer nas mitocôndrias". Então não necessariamente, não acontece exclusivamente lá. Um dos processos acontece fora da mitocôndria, tá bom? Então a fase anaeróbica, ela acontece fora da mitocôndria, lá no citoplasma. E é ela que a gente vai estudar. Ela é gigante. Isso aqui é só para vocês do ensino médio entenderem, porque na parte de bioquímica do nível superior ela é maior, tá? Mas a gente reduz para que o aluno do ensino médio entenda. Então, no geral, para você entender um pouquinho, é pego a glicose, que você está vendo aqui, mais gás oxigênio. "Ah, professora, você disse que tem uma fase que não leva gás oxigênio", aqui eu estou falando de todas elas, tá? Tô falando da respiração celular inteira, tá? Glicose, mais 6 molequinhas de gás oxigênio, vai transformar isso tudo aqui em 6 moléculas de gás carbônico, água e energia. Olha que legal. Entende agora? Olha isso aqui, CO2. Como que você elimina CO2? Escreve aí para mim. Como você elimina o CO2? É um de cada vez, tá, gente, para não dar briga. Ah, isso aí. Entende agora por que que aquilo que você está comendo de glicose está saindo pelo nariz, na sua expiração? É por esse motivo, tá? Isso aqui é o processo todo, só que eu vou explicar todo ele, tá? Ele é mais complexo. Então, basicamente você vai pegar a glicose, presença de gás oxigênio, e vai quebrar para gerar energia, 38 ATPs, que é o processo. Beleza? Beleza, então vamos lá. Apresento-lhes a mitocôndria, vocês já conheciam, que é a organela importante, né, nas, nos indivíduos, eucarióticos. Essa mitocôndria, ela tem partes dela. Então, ela tem a parte externa, que é a membrana. Lembra que ela tem 2 membranas, né? Até a teoria endossimbiótica, diz que
ela, foi um organismo procarioto e que foi inserido aí em simbiose com a célula eucariótica e passou a viver de boas dentro dos indivíduos eucariotos. E aí, essa mitocôndria, ela tem a membrana externa, né, essa parte aqui, então são 2 membranas, né, membrana externa, membrana interna, e ela faz essas voltinhas aqui, ó, que eu chamo de crista mitocondrial, tá. E aqui no meio, nesse mais clarinho, a gente fala que é a matriz mitocondrial. Então guarda esses nomes, porque vão ter processos que vão acontecer na crista mitocondrial e processos que vão acontecer na matriz mitocondrial, beleza? Tudo bem? Vamos então para essa equação aqui, né. Aí vamos lá, concentrando. Ó, eu queria que você olhasse e você visse, eh, aqui, é a glicose, eu tenho uma molécula de glicose. Fernanda, o que que são essas bolinhas, cinzas aqui, ligadinhas uma na outra? São carbonos. Então, a glicose é formada estruturalmente de quê? De carbono, bom? Então, ó, são 6 carbonos, cada bolinha dessa é um carbono. Eu queria que você já olhasse aqui do início e o fim dela. O que que aconteceu com ela? Escreve aí para mim. O que que aconteceu com a glicose? Escreve aí para mim para ver se você está entendendo o que que eu estou mostrando na tela. O que que aconteceu com a glicose? No final do processo, Murilo disse que ela foi quebrada. Todo mundo entendeu que ela foi quebrada? Só Murilo que vai participar da minha aula? Foi dividida? Tá bom, dividido e quebrado, né, a mesma coisa. Mas o que que vocês veem? Eu quero primeiro que você olhe só essa aqui e essas 2 aqui. Quero que você fixa seu olhar somente nelas e me fala o que você tá vendo. Os meninos já começaram, foi quebrada, foi dividida, mais o quê? Que mais você vê? Ó. É, mas é mais no final, Gustavo, eu quero que você olhe o início e o fim só, eu não quero que você olhe aquilo que tá no meio não, por enquanto. Ela continua com o mesmo nome? Isso aí, se transformou, ok? Então, entenda que o que que é o ácido pirúvico? Nada mais é do que a glicose quebrada, tá bom? E gerou outro termo. Então tá bom. Então beleza, aí eu tenho aqui a glicose com 6 carbonos. Para acontecer a quebra, você entende que dá um trabalho? Se dá trabalho, eu vou precisar de quê? De ATP, que é energia, isso aí, Gustavo. Então vamos lá. Aí o que que aconteceu aqui, ó? Precisou de quantos ATPs? 1, 2. De 2 ATPs para poder fazer essa quebra aqui. Quando o ATP, ele lembra que ele é feito de 3 fosfatos? Quando ele é quebrado, ele vira o quê? ADP, certo? Fernanda, mas espera aí, ele perdeu o fosfato foi para onde? Puf, para cá, ó. O fosfato veio para cá. Ó, aí ele aqui na ponta, ó, esse ATP aqui foi quebrado, virou ADP, e olha o fosfato aqui, foi preso aqui. E o fosfato daqui? Daqui também não aconteceu a mesma coisa? Virou ADP e foi e virou fosfato aqui, né, ele prendeu aqui. E por que que faz isso? Para ela ficar instável. Porque você entende que se ela ficar instável, ela é quebrada mais fácil, tá? Aí, olha se não mudou de nome. O P é fosfato. É porque, assim, você está acostumado na química, né, o P ali é fósforo, né, mas aqui é fosfato. Rafael, quer falar?
Rafael, quer falar? Rafael tá no helicóptero. Tem problema não. Já pousou o helicóptero que você estava? Porque a ventania ali, filho, você estava chegando de helicóptero. E aí, então, o que que aconteceu? Ele fica a molécula que fica mais estável, fica instável, então ela fica mais fácil de ser quebrada, tá. Presta atenção que mudou de nome, ó. Essa molécula aqui com os 2 fosfatos, ela virou frutose 1,6 difosfato. Por que difosfato? Porque são 2 fosfatos, ó, tá bom? Aí, o que que vai acontecer? Para acontecer essa quebra, tá, gerou energia. Então, quem que ama energia? Tipo assim, tem elétron na parada, tem hidrogênio na parada. Chegou quem? NAD. Lembra que o NAD é aceptor de energia? Ele, como aceptor de energia, então o que que vai acontecer? São 2 NADs aqui presentes, né. E aí esses 2 NADs, eles como eles são aceptores, eles vão pegar 2 elétrons, né, pegou 2 elétrons, aí como é que eles vão ficar? Vira um H. Então aqui, ó, é sem pegar o elétron, o D NAD+, sem pegar o elétron. Aí ele veio para pegar. Ele veio para pegar os elétrons, ele ficou o quê? Energizado, tá. Ó, esse H significa que ele a gente chama de reduzido, é porque ele aqui nesse momento ele captura elétron, aqui ele não capturou ainda. Ó, NAD+, capturou elétron, virou o quê? NADH, tá. NADH, só como ele pega, 2 de cada, né, ainda fica aqui 2 hidrogênios à deriva para depois ser utilizado aí na célula, tá? Ele fica à deriva esses 2. Então ele foi lá e pegou 2. E tem esses 2 fosfatos também, ó. Por quê? Ele vai ter a capacidade de pegar, o hidrogênio ai, espera aí, isso aqui. Ele vai ter a capacidade de pegar um hidrogênio e um elétron. Então ele pegou aqui os 2, né, ó. Aí esses 2 fosfatos aqui, ó, eles entram também quebrou, né, a molécula, virou ácido pirúvico e os 2 fosfatos vieram, né, cada um para um lado, né. Aí esses fosfatos aqui, eles